Oi, gente, tudo bom? Chegou aqui nos cinemas brasileiros recentemente o filme de terror Espíritos Obscuros, que é dirigido pelo Scott Cooper, mas que tem como nome principal ali na produção o Guillermo del Toro. Ele já vinha anunciando há um tempo que ia produzir um filme que tinha uma pegada muito mais de terror de criatura. Muita gente foi criando uma alta expectativa, eu, por exemplo. Eu assisti a obra, gostei bastante, embora tenha as minhas ressalvas, mas é uma boa pedida para quem gosta de terror no estilo mesmo do Guillermo del Toro, essa coisa meio de criatura, de monstro, de várias coisas ligadas à ficção e à mitologia e às crenças muitas vezes pagãs de algumas pessoas. E aqui nesse vídeo eu vou comentar bastante sobre essa obra, tudo sem spoilers. Então fica sossegado que não vai ter nenhum tipo de revelação sobre o trabalho. Antes da gente conversar um pouquinho sobre Espíritos Obscuros, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, cinema, cultura pop em geral, sobre filmes. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que a comunidade cresça e eu te agradeço demais. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já assistiu ao filme, se você gosta desses gêneros de terror, vamos trocando essa figurinha. O filme Espíritos Obscuros, como eu comentei, tem como produtor o Guillermo del Toro, que é responsável por diversas obras de fantasia e terror super famosas. O filme ele tem essa pegada meio fantasiosa, mas ele tem um caráter muito mais de terror, terror explícito, terror de criatura, terror monstruoso. Eu gosto bastante desse gênero, embora o filme ele tenha uma pegada também subentendida de outras coisas, como por exemplo traumas. Então o filme ele é muito baseado nos traumas dos personagens principais, especialmente da protagonista, que tem uma questão ligada, e também do personagem principal infantil, quem tem essa pegada meio de bullying, de problemas familiares, e tudo isso amarrado com essa questão de mitologia, de coisas relacionadas ao folclore norte-americano. Na história, a gente acompanha o Lucas, que acabou tendo uma situação complicada ali da família, porque ele vive somente com o pai e com o irmão mais novo, e os dois estão passando por uma situação, eles foram aparentemente atacados por uma criatura e eles estão sofrendo algum tipo de mutação ou algum tipo de doença, a gente não entende muito bem, e o Lucas passa a cuidar deles à escondida, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, e a gente acaba sendo testemunha daquela transformação de tudo que está acontecendo ali com ele. Paralelamente a isso, a gente acompanha a história da professora do Lucas, que é interpretada pela Kerry Russell, que é já um rosto bem conhecido para quem gosta de seriados, de filmes norte-americanos. Ela faz a Julia, que é uma professora que acabou de retornar para aquela comunidade. É uma cidade bem pequenininha, é uma comunidade onde todo mundo se conhece, e o que dá a entender é que depois de várias situações que ela passou no passado com a família dela, com o pai, ali ela voltou depois da morte dele a conviver ali com aquelas pessoas, e ela passa a morar com o irmão dela, com o Paul, que é, por um acaso, o xerife ali daquela cidade. Então ela fica ali cuidando ali dos estudantes dela e sempre muito atenta a alguma situação, provavelmente por causa do passado dela. E ela começa a acender uma luzinha de alerta nas situações ali do Lucas, porque ela começa a perceber que ele tem uns desenhos diferentes, ele tem alguns comportamentos estranhos. Então provavelmente a primeira intenção dela é descobrir se ele tá passando por algum tipo de... E a partir daí ela vai acompanhando o dia a dia do Lucas. Então ela passa a segui-lo, acaba oferecendo para comprar um sorvete para ele, acaba indo na casa dele. Então ela vai tentando investigar o que está acontecendo, só que jamais ela vai imaginar que talvez toda aquela situação esteja ligada a alguma coisa muito mais sobrenatural do que real. Então ela acaba também envolvendo o irmão dela, que é o xerife ali da cidade, e ele juntamente com algumas outras pessoas, são por exemplo amigos dele da delegacia, a diretora da escola, eles acabam se envolvendo ali, formando uma grande rede de apoio ali em busca do Lucas, tentando ajudá-lo nas dificuldades que ele tá passando, embora, como eu comentei, ninguém sabe que talvez o envolvimento ali é muito mais sobrenatural. A gente, junto com os personagens, passa a entender um pouquinho melhor do que tá acontecendo,
Como eu já deixei bem claro, isso não é um spoiler, até porque o filme todo ele é baseado nisso. Toda a história é por trás de uma criatura mitológica, uma criatura do folclore norte-americano, que depois, pesquisando, a gente descobre que é o Wendigo, que já foi citado em diversos outros filmes. Para quem gosta de terror já ouviu falar, provavelmente, dessa criatura. E é uma criatura ali da floresta, que se alimenta de seres humanos. Então a gente vai entendendo o que está acontecendo ali com os familiares do Lucas e o quanto tudo isso impacta na sociedade ali que eles vivem. Eu achei esse clima de suspense, de mistério que o filme traz muito interessante. Eu gosto dessa pegada muito mais sobrenatural, embora não seja meu gênero de terror preferido, mas eu gostei. O filme é muito bem feito, toda a qualidade técnica ali do filme é muito legal. O filme é super sombrio, então a gente tá rodeado daquelas cenas sem saturação, aquelas cenas escuras, aquele trabalho onde você vai ficando com medo a cada novo passo do que vai acontecendo. Os personagens às vezes me incomodaram um pouco, tem algumas atitudes deles que não faz sentido muitas vezes. Então tem personagem ali que parece que o diretor quis dar um destaque maior, então ele acaba se prolongando demais em algumas cenas sem necessidade. Tem outros personagens que não tomam algumas atitudes, como por exemplo a própria professora. Eu acho que ela demora muito para de fato tomar uma atitude real para algumas coisas. Isso me incomodou porque não parece coerente com a vida real. Então, um pouco dessa falta de realidade do filme, apesar de ser um filme de sobrenatural, um filme de fantasia, me incomodou bastante. Eu acho que numa situação como essa, talvez o tipo de reação seria diferenciado. Porém, eu gostei da obra, eu acho que a solução da obra é muito legal. Eles deixaram entender algumas coisas, deixaram aberto algumas situações, provavelmente para ter uma continuação. Não sei se esse é o caso, o filme ele não teve tanta abrangência aí. O filme ele fez parte desses vários filmes que foram adiados por causa da pandemia. O filme estava previsto para ser lançado em abril do ano passado. Então, a gente estava no auge da pandemia, foi adiado, e esses adiamentos também acabam afetando um pouco, impactando um pouco da recepção do público com o filme. Isso foi uma pena, o filme ele poderia ter tido uma recepção muito melhor, então não acho que talvez tenha uma continuação, mas se tiver, deixar um gancho interessante. Acho que a condução da obra é legal, apesar dela ser um pouco mais monótona. E para quem gosta desses filmes mais ligados à fantasia, quem é fã do Guilherme Del Toro, por exemplo, eu acho que vai gostar. Uma curiosidade, o filme é baseado num conto escrito pelo Nick Atosca, que para você que não lembra, é o diretor, é o grande criador daquela série Channel 4, que é uma série que inclusive eu quero assistir, uma série antológica, que tem várias histórias ali de terror, suspense, e é também o produtor da série Chuck, do Brinquedo Assassino, que está disponível na Fox, né, no Star Plus, que é uma série que eu quero muito assistir, já comentei isso aqui no canal, provavelmente vou assistir e trazer aqui. Então você vai criando sempre uma expectativa alta, né, porque são dois nomes importantes ali do suspense e terror atrás dessa obra, que poderia ser melhor? Poderia, mas é um filme interessante. Então para você que tá procurando uma coisa diferente para assistir, Espíritos Obscuros talvez seja uma boa opção. Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado da minha dica. Comenta aqui embaixo na caixinha de comentários outros filmes com essa pegada, outros filmes sobrenatural, outros filmes de suspense que vocês gostam e queiram que eu assista. Eu adoro as sugestões de vocês. Eu sempre trago vídeos aqui no canal que foram sugeridos por vocês. Então, livros, filmes, seriados. Então, usa aí a caixinha de comentários para isso. Eu adoro essa interação com vocês. Prometo que eu assisto e depois eu trago aqui. Talvez não tão rápido, né? Porque tem muita coisa aí para assistir. Esses últimos tempos aí eu tô tentando correr atrás do prejuízo, porque final de ano e começo de ano é uma época que eu trabalho muito, então não tenho tanto tempo assim para assistir coisas. Então eu acabo perdendo alguns lançamentos, então às vezes sai um pouquinho atrasado, mas eu sempre não deixo de trazer aqui no canal. Então pode comentar à vontade, me sugira outras coisas, eu vou adorar. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo!